Oi, pode iniciar. Boa noite, pessoal. Tudo bem com vocês? Hoje a gente vai para a nossa terceira aula de gestão de processos e qualidade. Eu fiquei de passar para vocês. Na última aula, a gente terminou falando da empresa SCADA e empresa Serrote. Na aula de hoje, a gente vai falar das ferramentas de qualidade. Eu uni todas aqui, resumi cada uma delas, porque o tempo é curto, mas a gente falar das ferramentas de gestão. Tá dando para ouvir bem, pessoal? Tá dando para ver a tela? Tá tudo certinho? Tá ok. Obrigado, pessoal. Então vamos começar. Deixa eu esse slide aqui. Um momento, gente. Então a primeira coisa que a gente vai ver é o que são essas ferramentas da qualidade. A gente viu nas aulas anteriores a questão de melhoria contínua, de qualidade do processo, qualidade do produto. Agora a gente vai ver as ferramentas que são utilizadas para manter essa qualidade. Né? O que são essas ferramentas? Né? São técnicas usadas com a finalidade de definir, de medir, de analisar e de propor soluções para problemas que vão interferir no processo de trabalho e, consequentemente, na qualidade do produto final. Então, são várias ferramentas que podem ser aplicadas em todo o processo. Não somente no início, não somente no final, não somente na produção, pode ser na venda, pode ser na gestão de fornecedores, você pode usar essas ferramentas em várias fases da sua empresa, da sua linha de produção ali. Então, essas ferramentas são focadas em resolver problemas. A gente vai ver sempre ali que a primeira coisa que a gente pergunta quando pega uma ferramenta é qual que é o problema. Então, a ferramenta é para resolver esse problema. Então, toda ferramenta de qualidade que a gente for pegar, ela vai envolver essa questão do problema. O que é o problema? Porque gerir uma empresa, pessoal, gestão de processo e qualidade é resolver problema. Gestão é problema. Gestão é corrigir problema. Então, assim, quem faz administração, quem trabalha nessa área, tem que gostar de problema. Porque a gestão ela só existe para resolver problemas. Às vezes, problemas que nem foram entendidos ainda como problema. Aí entra ali as consultorias. Às vezes a empresa está rodando, parece que está tudo bem, mas precisa de alguém de fora, um olhar de fora, para verificar se realmente está certinho. A empresa está rodando bem, está tudo ok, mas não está dando resultado. Então, quer dizer que não está tudo ok. Tem alguma falhazinha. Aí a questão que na hora que entra ali, consultoria, e a gente vai ver também questão de auditoria. Hoje a gente vai falar sobre auditoria também. Essas ferramentas começaram a surgir na partir da década de 50, usando alguns conceitos que já existiam, sendo originalmente 7 que foram reunidos pelo Kaoru Ishikawa. Inclusive, tem uma dessas 7 que leva o nome dele, que é o diagrama de Ishikawa. Ele reuniu essas 7. Atualmente, a gente tem mais, tem várias variações dessas ferramentas iniciais que nós tivemos aí na década de 50. Algumas até hoje estão sendo aperfeiçoadas e todas são utilizadas até hoje nas empresas, em grandes processos aí de qualidade para gestão. Às vezes não assim fala dela com o título, com o nome dela, mas em algum momento ela está sendo aplicada de alguma forma, ali ela está sendo aplicada até sem a gente ver, certo? Então aqui são as 7 que o Kaoru Ishikawa reuniu. São de grande valia para os sistemas de gestão e elas sempre focam em melhorias. Melhoria de produto, melhoria de serviço, melhoria de processo. Aonde está o problema para eu melhorar? A gente vai ver todas essas aqui, resumidamente, porque a aula não dá tempo de ver detalhadamente cada um. Primeira carta de controle, a gente vai ver hoje histogramas, diagrama de Pareto, diagrama de dispersão, fluxograma, o diagrama de Ishikawa, que vocês já devem ter visto aí, o espinha de peixe, e a folha de verificação. Esses são os 7 principais. Além deles, a apostila de vocês traz mais uns 2 ou 3
que eu coloquei no slide aqui também para falar. Essas 7 foram as que foram reunidas pelo Kaori Ishikawa na década de 50. Certo? Mas existem outras e existem variações também. A gente vai ver um pouco do 5S. O 5S até hoje é falado, né? Aí ele virou 6 Sigma, agora o pessoal já não está falando tanto de 5S, está falando de housekeeping, que acaba que está tudo na mesma pegada, tudo dentro do mesmo conceito. É somente uma reformalização da primeira ferramenta que foi criada, que foi o 5S. A gente vai falar na aula de hoje também. Aqui tem um videozinho, pessoal, que resume essas ferramentas. Eu vou ver se eu consigo transmitir. Tô achando que não vai sair áudio. Vou fazer o seguinte, eu vou dar a aula normal, no final da aula eu passo o vídeo que ele resume. Se não der tempo, eu mando o link para vocês. É o vídeo que está na apostila. Na apostila de vocês tem o link desse vídeo. Ele é muito interessante porque ele resume bem as ferramentas de qualidade. Eu vou passar até porque eu tenho medo do YouTube depois dar direitos autorais e bloquear a aula, não deixar vocês, o pessoal que assiste depois. Então eu vou deixar o link para vocês, não vou passar o vídeo. Tranquilo até aqui? Beleza, então vamos começar. A primeira, a mais simples de toda, é o fluxograma. Né? Vocês já ouviram falar de fluxograma? Às vezes a gente vê um fluxograma e nem sabe que é um fluxograma. Ele é simplesmente, pessoal, uma ilustração sequencial de etapas, de processos e sua relação. Como é que um se relaciona com o outro. É um caminho que faz ali ou um produto ou um serviço até chegar a um objetivo, que é o final. Tem fluxogramas gigantes, tem fluxogramas pequenininhos. A gente tem símbolos geométricos padronizados para esses fluxogramas. Aqui tem um exemplo. Começo e fim vai ser sempre essa elipse, né? Uma forma meio elipsada aqui. Né? O começo e o fim do fluxograma. Processo vai ser um retângulo. Fazer algo é um retângulo. Né? Passar a nota fiscal para frente, atender um cliente, né? Cortar um tecido. Tudo que é processo vai vir como retângulo. A gente tem um losango aqui, que ele simboliza uma decisão. Como assim? É um ponto crítico do meu fluxograma. É aonde eu vou ver para qual caminho eu vou seguir. Então, esse losango aqui ele vai sempre vir com uma pergunta. E ele sempre vai ter 2 caminhos, 2 saídas. Ok? O sim ou não. O verdadeiro e o falso, para quem gosta de lógica. Logicamente falando, é o sim ou não, o verdadeiro ou falso. Se for sim, vai para um lado. Se for não, vai para o outro. Aqui mais na frente tem um exemplo assim. Então, esse losango vai ser sempre decisão. Esse, esse formato aqui, meio ondulado, ele é documento. Né? Quando eu necessito de um documento para um processo, licença ambiental para operar. Eu preciso dele para começar a minha operação. Então, ele é um documento. Né? Quem está fazendo atividade aí no campo, né? É uma permissão de trabalho, é um checklist de uma ferramenta, que vai ser um documento necessário. Tem esse formato aqui. E o final é elipse também. Aqui alguns exemplos, pessoal. Existem fluxogramas que são simbólicos, que ao invés de estar com esses símbolos já padronizados, tem o símbolo do equipamento. Esse exemplo aqui é um fluxograma de mineração. Aqui eu tenho esse símbolo que é um britador. Eu sei que é um britador porque é uma convenção. Né? Toda vez que é esse símbolo aqui é um britador, esse aqui é uma peneira. Aí está mostrando o caminho que o meu material faz dentro da minha usina. Ao invés de estar escrito assim, ó, eu trago aqui os equipamentos. Não é só a mineração que trabalha assim, vocês já devem ter visto outras indústrias também. Nos painéis de controle, lá tem o fluxograma. Lá mostra o caminho do produto que você está produzindo. Da matéria-prima que ela está andando ali. E nos símbolos, a simbologia aqui serão as máquinas por qual eles estão passando. Aí aqui o símbolo depende da área. Vai ser meio padronizado dependendo da área. É uma variação de fluxograma. Também o fluxograma,
É uma forma de acompanhar o seu processo. Esse aqui é um fluxograma bem simples aqui para a gente entender, né? Começa aqui o início, ó, a pessoa está com fome. Então, o que a gente vai fazer? O objetivo final é matar a fome. A gente vê o início e o fim aqui, são elipses. São formas arredondadas no finalzinho aqui. Então, o final é matar a fome. Então, vamos começar o processo. Eu estou com fome. Na minha casa tem comida? Se sim, eu vou lá e como até a fome. Beleza. Se não tem, então eu preciso de um outro processo, que é comprar comida. Aí aqui eu poderia detalhar mais. Eu vou no supermercado comprar. Ou eu vou comprar um iFood. Eu vou pedir alguma coisa. Aqui simplificou o processo numa só para mostrar um exemplo mais simples. Um processo. Comprar a comida é uma ação. Fazendo uma ação. Vou lá comprar a comida. Aí depois que eu comprei, eu vou comer. Matei a fome. É só um exemplozinho bem resumido. Aqui eu trouxe outro um pouquinho maior, que traz ali a questão de notas fiscais. Né? O início do processo, receber a nota. Aí eu vou pegar a nota e vou verificar. Ela está correta? Se ela não estiver correta, eu vou ter que pedir para eles revisarem essa nota e depois ela volta para mim. Tem um processo que se retroalimenta aqui. Se ela estiver correta, né, eu vou solicitar o reembolso, realizar o pagamento do reembolso, fim, acabou o meu processo. Fluxograma simples. Só para indicar ali como funciona um processo. Ok? O diagrama de Ishikawa é o que leva o nome dele. Além de ser chamado de diagrama de Ishikawa, ele tem mais três nomes. Espinha de peixe, diagrama de causa e efeito, e alguns chamam ele de diagrama 6M, porque a gente vai ver aqui que as causas são iniciadas com a letra M. Ele explora e indica todas as possíveis causas de um problema específico. Né? Por que é espinha de peixe? Porque quando a gente monta ele, ele fica parecendo um peixinho. Né? Aqui na cabeça do peixinho vai o problema, seria o efeito, o que está acontecendo, e em cada espinhazinha dele vai a causa. Eu posso ter peixinhos com mais ou menos espinhas. Quando ele tem 6 espinhas, a gente chama ele de 6M, que ele vai ter 6 separações de possíveis causas para aquele efeito. Quando eu tenho 6, eu separo mão de obra, por isso que é 6M, que é tudo em M. Mão de obra, material, método. Embaixo aqui, máquina, medida, meio ambiente. A ordem aqui pode mudar, tá, pessoal? Não importa. Aí dentro de cada espinha, eu vou colocar o problema. Como é que esse problema está contribuindo para esse, perdão, como é que essa espinha aqui está contribuindo para esse efeito? Como é que essa causa, mão de obra, está contribuindo para o meu efeito? Sei lá, baixa produtividade. O que a mão de obra tem a ver com isso? O que o material tem a ver com isso? A gente vai listar ali todas as causas, possíveis causas, e agir aonde? Nas causas. Porque se são causas que levam a um efeito, se eu corrigir as causas, eu vou ter um efeito diferente. Professor, Sim. eu usei essa metodologia essa semana no meu trabalho. Olha que legal. Você usou para quê lá? É porque assim, lá é tudo lá é classificado agora como acidente, sabe? Foi só um arranhão, Investigação de o acidente usa colaborador muito. sofreu, aí tive que fazer esse método aí. Eu ia trazer como exemplo, que o pessoal usa muito para investigação de acidente, porque você consegue listar todas as causas. Ver ali se a pessoa comeu de manhã, se a pessoa dormiu, tudo isso aí você tem que ver. Aí você consegue decifrar o problema. No meu curso também, aí eu lembrei de uma causa, professor. Quando eu estudei, a professora usava muito o diagrama de escal, ou então a árvore de causa, né? Que é a mesma coisa. Sim, sim. Aí eu achava que eu nunca mais ia ver. Quando foi essa semana que eu precisei usar, eu lembrei. E tá vendo hoje de novo, tá vendo? É. A gente usa muito, a gente usa até sem ver ela.
Trouxe um exemplo prático aí, pessoal. O pessoal usa ele para investigação de acidente, que é uma forma de você não esquecer nenhuma causa. Porque um acidente de trabalho, ele não acontece somente por causa de uma causa. Tem várias ali, porque sempre é um ser humano envolvido. Então, o ser humano ele é um conjunto de vários fatores, ele não é uma coisa só. Então, a gente usa isso daí para verificar o que ajudou, o que contribuiu naquele acidente. A gente chega sempre à conclusão que foi mais de uma coisa, mas aí a gente precisa pegar essas coisas e verificar qual que foi o maior. Ele vai chegar lá na frente. Né? Vai ter o diagrama de Pareto que complementa ele para a investigação de acidente. São ferramentas de gestão que são usadas para tudo. Várias áreas. Obrigado pelo exemplo. Aí depois vê os porquê, né, professor? Por que chegou no acidente? Depois você faz a árvore de causa, aí vem os porquê, né? Que para fechar, né? Para chegar à causa raiz. Isso aí a gente vai ver os 5 porquês hoje também. Aí consegue achar, né? Às vezes. Tem hora que não consegue achar. É difícil. Investigação disso daí é difícil. Quanto mais grave, pior. Quando é só um arranhãozinho, igual você falou, é mais tranquilo, mas quando é mais grave, é. Aqui um exemplo preenchido, pessoal. Né? O problema seria falta de tempo dos meus colaboradores. Falta de tempo para executar a atividade deles. Aí vamos listar as pessoas. Pessoas aqui seria mão de obra. Procrastinação, o pessoal está procrastinando. Preguiça, o pessoal está com preguiça. Distração, né? Estão muito distraídos. Conhecimento, né? Às vezes falta conhecimento para a pessoa naquela área, naquela atividade, ela precisa de um treinamento. Aqui são as possíveis causas para o meu efeito, falta de tempo no trabalho. Pois vem método. Priorização inadequada. Eu estou priorizando tarefas que eu não deveria priorizar. Aí entra a questão do planejamento. Eu não estou com um bom planejamento, isso é método. Disciplina. Às vezes eu até tenho uma disciplina, um planejamento, mas eu não tenho disciplina para seguir. Sabe o que o Juliano respondeu? Na mineradora que trabalhei, ajudei a desenvolver um processo de gestão há uns 15 anos. Eu não entendi a última palavra, Juliano. É PDCA? Ou é SDCA mesmo? PDCA. A gente falou de PDCA na aula passada também, é uma ferramenta. Usada demais, até hoje. Usa em vários locais. Minerador adora, né? Minerador a gente vê tudo. Mas todas as empresas aí podem estar utilizando ela também. Aqui, pessoal, na medida, medida. Cobranças. Às vezes a cobrança está inadequada, da falta de tempo, está cobrando antes da hora. Indicadores, metas. O que é isso daqui? Metas que não dão para ser alcançadas. Indicadores que estão ruins. Então, entra aqui tudo na medida. Ok? Máquina. São as máquinas que eu uso, maquinário de trabalho. Meus fones não estão bons, o notebook não está bom, a internet está ruim. Isso daqui seria máquina. Não, a internet entra em ambiente. Ambiente. Barulho demais no meu escritório. Muita reunião. Vários feriados ali que atrapalham a continuidade do meu trabalho. Materiais. Software que não estão bons, eles colocaram aqui o café. O café está ruim, o pessoal não está conseguindo concentrar. Então é só um exemplo, né, de um diagrama de Ishikawa, um diagrama de espinha de peixe, né, árvore de causas, vários nomes que ele tem aí. É onde você lista tudo, todas as possíveis causas, tá, pessoal? Não significa que isso aqui é tudo negativo, pode ser coisa positiva que está aqui também, para o meu efeito. Às vezes aqui, ó, meu planejamento tá bom, mas o pessoal não tem disciplina para seguir. Então aí eu vou verificar um por um. Se isso aqui tudo é causa, eu vou verificar as causas, né? Quais são as que realmente estão influenciando diretamente lá no meu efeito. O brainstorm, que é uma técnica muito usada, não está naquele resumão lá da 7, mas ele é muito utilizado.
né, que significa tempestade de ideias. É uma forma de trabalhar em grupo para resolver um problema, para planejar alguma coisa. Porque sozinho, né, a gente não vê todas as necessidades daquele projeto. Então a gente faz isso em grupo, essa brainstorm. A gente coloca ali, por exemplo, num quadro, uma pergunta, um problema, uma palavra-chave, e as pessoas vão falando. As pessoas vão falando para poder contribuir. O Juliano comentou aqui, a maior dificuldade é fazer com que as pessoas participem. Sim, é sempre difícil mesmo, né? Às vezes as pessoas não participam, ou participam por obrigação, não, parece que não quer estar ali, está ali só por estar, aí você pede para fazer, a pessoa não engaja, e acaba que o planejamento tá bom, o processo tá bom, mas o engajamento das pessoas não ajuda, não auxilia. Então, aqui no brainstorm, eu vou colocar ali uma palavra-chave, uma pergunta, um problema, e vou pegar as ideias do pessoal. Tudo que tem a ver. E depois a gente pega isso daqui e alinha no planejamento, né, ver o que vai ser utilizado ou não. Um exemplo aqui para produção de doces, né? Aí alguém falou, vender pipoca. Outros, comprar a máquina que faz doce. Outra pessoa já falou, mais fácil comprar o doce pronto, só revender. A outra pessoa fala, arrumar um livro de receita, contratar alguém para fazer, substituir ali bombons, talvez, por guloseimas, fazer um curso sobre doces, né, e verificar, né, qual que está mais acessível para mim no momento. Aí a gente precisa ver planejamento, precisa ver a questão financeira, precisa ver disponibilidade de tempo, precisa ver disponibilidade de pessoal. Aqui é uma forma de começar. Começar a ter ideias, botar no papel e ir planejando. Folha de verificação é uma das 7 ferramentas. Ela é considerada a mais simples de todas. Ela é uma folha que vem ali com algumas informações e a gente utiliza para verificar algo dentro do meu processo. Algumas têm o formato de checklist, que é só marcar sim ou não. Outras você já precisa colocar informações, certo? Mas as duas são folha de verificação. Ela te ajuda ali a não esquecer, por exemplo, de verificar um item. No caso do checklist, eu vou fazer um checklist da máquina que eu vou trabalhar. Então, eu vou verificar os itens críticos dessa máquina. Então, o meu checklist vai lembrar o que eu tenho que olhar. Aí eu vou só marcar conforme, não conforme, conforme, conforme. Outras folhas de verificação, eu já preciso colocar quantidade. Né? Quantidade de erros que teve no processo. Né? Quando eu tenho linha de produção, acontece muito. Eu vou ver lá, né? Produziu 500 peças, né? Dessas 500 peças, 8 tinha defeito. Aí na minha folha de verificação vai estar o tipo de defeito e eu vou marcar. É tudo variação dessa folha de verificação. Ela economiza tempo, porque você não precisa ficar escrevendo demais. Ela é simples de preencher, então você leva para campo e depois você consegue pegar os dados dessa folha de verificação e construir gráficos para poder analisar. Analisar qual que é a relevância dessa informação no meu processo. Se eu preciso fazer alguma ação, ou se aquilo ali é algo que foi esporádico, foi algo emergencial, que acontecer não vai acontecer mais, aí eu uso essa folha de verificação para levar, trazer do campo para a sala, trazer do campo para usado. Alguém quer falar alguma coisa? Esse exemplo aqui, pessoal, aqui coloca o número do lote, a data, né, o parâmetro, o que eu estou verificando. Né? A primeira coluna vai ser sempre o que eu estou verificando. A segunda coluna, aí depende, pessoal. Se for, por exemplo, simplesmente um checklist, eu não coloquei imagem de checklist aqui. Se for simplesmente um checklist, eu vou marcar sim ou não. Se não for, eu tenho que escrever alguma coisa. Essa daqui eu estou colocando conforme ou não conforme. Eu não, é uma apostila de vocês que trouxe esse exemplo. Temperatura. Está em conformidade ou não?
em conformidade. Essa daqui pede o horário que foi feita essa verificação e o nome do responsável. Ele vai lá e assina. Essa daqui já é uma folha diária. Higienização do local. Aí colocou que não conforme. Não estava ok, estava sujo. Que hora que foi? 14h50. O colaborador 2 foi o responsável. Aí, lá na frente deve ter uma observação. O que, que não estava conforme? Que não é só colocar que não está conforme. Quantidade ou peso do meu produto? Não conforme. 15 horas, colaborador 3. Qualidade? Conforme. 15h20, colaborador 4. Apesar de tudo que aconteceu, não afetou a qualidade do produto. Mas isso daqui, essa questão da higienização do local e do peso não estar conforme, precisa ser verificado. Pelos horários aqui, eles fizeram alguma coisa para poder corrigir, porque no final a qualidade ficou ok. Aqui um outro exemplo desse que eu falei para vocês de, por exemplo, linha de produção, verificando ali questão de defeitos. Então aqui colocaram uma contagem simples. Peça com arranhão. Aqui foram 4, 8, 11 peças com arranhão. Trinca, 6 peças. Eu não gosto disso não, eu prefiro fechar o quadradinho que fica mais fácil de contar, que aí conta de 5 em 5. Revestimento inadequado, eu já tive um maior. Aí no final do dia, no final do turno, a pessoa vai lá e soma. Quantos arranhão? Quantas peças saíram com arranhão? Tantas. Quantas com trinca? Tantas. Aí faz um total aqui. E o total rejeitado. Que essas peças que saíam com esses defeitos não podem seguir para a prateleira, não pode ir para o cliente. Então, preciso retirar ela. Aí no final tem quantos que eu tive. Aí depois eu monto um relatório mensal para verificar qual que é o defeito que está dando mais problema para eu poder trabalhar nele primeiro. Certo? Aí a gente entra no diagrama de Pareto. Uma ferramenta vai complementando a outra. Às vezes uma só você consegue realizar ou encontrar a solução do problema. Às vezes não, às vezes você vai precisando de uma junto com a outra para rodar o processo normal, né, o processo contínuo. Você vai precisar de intercalar essas ferramentas. Igual aqui, fiz a minha folha de verificação. Isso daqui é por turno, certo? Pode ser diário. Vai chegar no final do mês, aqui eu não fiz nada, eu só verifiquei. Ó, aqui o meu maior problema está sendo o revestimento inadequado, que eu estou com 12, 14 nesse tempo que eu fiquei aqui. Então, o meu maior problema é revestimento inadequado. Então, a gente entra aqui no diagrama de Pareto. Quando eu tenho muitos problemas, como é que eu vou resolver? Aonde eu vou concentrar os meus esforços? Então, vamos lá. O diagrama de Pareto ele tem a finalidade de mostrar a importância de todas as condições, a fim de escolher um ponto de partida para a solução do problema. Então, se eu tenho todos esses problemas, eu não consigo resolver todos de uma vez. Eu preciso pegar um. Então, o diagrama de Pareto me ajuda a escolher. Qual que eu vou escolher? O que eu achar mais fácil de resolver? Eu vou conseguir resolver ele, por ele ser mais fácil de resolver. Agora, qual que vai ser a efetividade dessa minha solução? Eu resolvo ele, beleza, mas ele representa 1% da minha perda. Enquanto eu tenho um defeito ali que está representando 50% das minhas peças indo embora. Vou trabalhar no que tem uma representatividade maior. Então, ele identifica a causa básica do problema para monitorar o sucesso. O que o Pareto falou? Ele foi um economista italiano que descobriu que a riqueza no mundo não era uniforme, não era distribuída. Né? E a gente sabe, até hoje, a gente sabe, hoje em dia está pior. Na época lá, ele formulou uns cálculos dele ali, ele chegou à conclusão que 20% da população ficava com 80% da riqueza, né? Criando ali uma condição super desigual. Além desse padrão, que ele conseguiu descobrir calculando, ele foi vendo esse padrão em outras coisas também.
Aí ele chegou no diagrama de Pareto, depois ele criou um diagrama, falando o seguinte: o que ele observou? No controle de qualidade na indústria, 80% dos problemas causados eram por 20% dos tipos de defeitos. 80% do meu problema lá na frente, eu consigo resolver atingindo esses 20% dos tipos de defeitos. Certo? Igual aqui na riqueza, né? 20% do povo tem 80% da riqueza do mundo. Se eu conseguir atingir esses 20% dos mais ricos, eu consigo talvez resolver a questão da economia. Isso aí é. A gente pode entrar em detalhes, em discussão, porque vai entrar pessoas. Mas aqui na produção, 80% dos problemas de qualidade são causados, talvez, por um tipo de defeito, dois tipos de defeito. Então, eu vou concentrar as minhas forças para resolver aquele defeito que está mais gritante, que é o que está afetando mais a minha qualidade lá na frente. Aí ele criou ali, ó, o diagrama Pareto pode ser usado para identificar problemas mais importantes. Usando qualquer tipo de medição ou frequência, aí ele criou a regra do 80-20, onde 20% do seu esforço vai representar 80% dos seus resultados. Às vezes você não precisa morrer de fazer alguma coisa. Às vezes você só precisa atacar no caso ali, a situação correta. Às vezes você está gastando esforço demais com pequenas coisinhas que não vão te dar um resultado lá na frente. Às vezes, ao invés de você pegar o esforço para resolver pequenas coisinhas, pega o esforço, centraliza ele no que realmente está fazendo diferença, trabalha em cima daquilo ali e 80% do problema está resolvido. 20% da sua equipe vai gerar 80% do seu faturamento. Então, eu vou dar atenção mais para esses 20% da minha equipe. Às vezes, esses 20% da minha equipe é o marketing, não é a produção. Né? Então, onde é que eu vou colocar dinheiro? Onde que eu vou investir tempo? Aonde eu vou investir esforço? No meu marketing. O que adianta ter uma produção perfeita se eu não vendo? Se eu não tenho uma propaganda boa? Se o meu cliente não conhece o meu produto? Então, às vezes, é isso. 20% ali é o marketing. O resto tá bom, não quer dizer que eu vou deixar o resto de lado. Porque no momento, eu preciso investir no marketing. Que é o 20% que vai me gerar ali, ó, 80% do meu faturamento. 20% das suas soluções vão retornar 80% das suas vendas. 20% da sua dedicação vão aparecer em 80% da sua performance. Isso aqui é lógico, é aproximado, pessoal, mas o que ele traz para a gente? A gente saber focar. Às vezes a gente tem 10 problemas. Eu não vou conseguir resolver os 10. Então eu vou pegar aqueles problemas que me afetam mais, que afetam mais a minha indústria, que às vezes é 20% mesmo. A maioria das vezes é 20%. É um, dois problemas ali que eu corrigi e acabou. O resto do problema vai ter. Linha de produção dá problema o tempo inteiro, empresa dá problema o tempo inteiro. Eu preciso saber o que eu vou atacar primeiro. Porque senão eu fico igual o bombeiro, só apagando incêndio, apagando incêndio, apagando incêndio, e não vou lá na causa, que é o que está pegando fogo, o que está fazendo gerar esse incêndio. Certinho? Isso aqui é até para a vida de vocês, ó. Por exemplo, o curso técnico que vocês estão fazendo no momento, ele pode ser esses 20% aí. É um esforço. Não é que não seja um esforço, é um esforço que vocês estão fazendo. 20% do tempo de vocês que vocês estão tirando, às vezes até do salário de vocês para pagar um curso, porque mais para frente vai te dar 80% ali, ó, de retorno. Vai te dar uma promoção, vai te dar um emprego melhor, vai te ajudar no que você já está fazendo, você vai entender melhor o processo, vai te dar a possibilidade de crescer. É os 20%. Às vezes a gente concentra no resto, né? Foca no principal e vai. Um exemplozinho aqui, ó. Uma planilha foi montada com as reclamações de atendimento de telemarketing. Então, de todas as reclamações, a que mais pontuou aqui, ó, foi demora no atendimento. 88 pessoas. Transferência de ligação. Você fica transferindo, eu vou te transferir. Aí transfere para o outro. Ah, não é aqui nesse setor, vou te transferir para o outro. Não é nesse setor, transferir para o outro.
74. Falta de empatia, o pessoal estava meio brabo ali. 6. Atendimento apressado, 20. Informação incorreta, 16. Problema de comunicação, não estavam se entendendo, 12. Atendente mal educado, 12. Desses aqui, pessoal, qual que eu tenho que cuidar primeiro? Os problemas. O que vocês acham? Para não gastar energia à toa, né, eu vou no que tem mais. Nos dois que tem mais aqui. Ó. Se eu resolver esses dois aqui, 80% dos meus problemas estarão terminados. Porque os outros aqui já me fogem um pouquinho. Falta de empatia. Como é que eu vou corrigir a falta de empatia? Um atendente mal educado num telemarketing, por exemplo. É mais difícil. Ah, manda ele embora. Eu vou mandar minha equipe inteira embora por causa de 6 reclamações, por causa de 12 reclamações. Então aqui, ó, esses dois primeiros aqui são os principais. O principal é demora no atendimento. Aí entra aqui, transferência de ligação. A transferência de ligação de um para o outro acaba voltando aqui na demora no atendimento também. Porque essa questão de ficar transferindo, demora, porque vai ter uma espera. Então eu preciso olhar essa questão, demora no atendimento. Primeiro, não que eu não vou resolver os outros. Os outros vão ficar em segundo plano por enquanto. Mas o meu primeiro esforço vai ser essa demora no atendimento. Colocar mais gente na minha equipe, melhorar as informações para não ter tanta transferência de ligação. Aí o restante aqui, às vezes, se resolve só com essa resolução que eu criei no primeiro aqui. Né? Às vezes o pessoal está tendo informação incorreta porque o meu planejamento não está ok, as funções estão ok ali. Então, para corrigir essa demora no atendimento, eu esclareço as funções, coloco mais gente para atender mais setores. Aí eu já consigo aqui, ó, reduzir essa questão de transferência de informação incorreta. Eu sempre concentro no que é mais crítico, no que está gritando ali por atenção. A próxima ferramenta, pessoal, é um histograma. O histograma são gráficos de barra que mostram a variação sobre uma faixa específica. É uma ferramenta que vai ajudar a gente a conhecer as características de um lote ou de um produto. Ela traz para a gente graficamente ali uma visão geral de alguns dados que eu agrupei ali que lhes são relevantes. Os dados são agrupados em classes de frequências que permite distinguir a forma, o ponto central, e a variação da distribuição. Além de outros dados, como amplitude, simetria e distribuição de dados. Aqui entra lá na estatística. Daí, quanto mais onduladinho a gente vai ver o histograma, mais variabilidade ele tem. Quanto mais retinho, mais tranquilo, menos variabilidade ele vai ter no meu processo. Então, quanto mais uniforme, melhor. Um exemplozinho aqui, ó, de temperatura. Eu tenho uma medição de temperatura aqui, né, numa certa frequência. Eu fui lá, eu faço a medição de hora em hora, de 10 em 10 minutos. Aí aqui são as temperaturas, ó, 100 graus, 110, 120, 130, 140, 150, 160, 170, 180, 190. Aí eu monto um gráfico. Eu vejo aqui na frequência quantas vezes que eu medi a temperatura e estava 140. Ali deu umas 23 vezes, mais ou menos. Quantas vezes eu medi minha temperatura e estava 180, já vai ser menos de 5. Aí eu verifico aqui, com esse histograma, se está ok. Essa variação era o que eu esperava. Eu ver se aqui é um forno. Eu preciso do aquecimento. No primeiro momento ele vai aquecendo, depois ele tem que se manter aqui, depois no final do dia eu desligar ele. Aqui já teve uma variação.
do 190. Deveria ser menor. Se ele fosse menor, ele estava ok. Porque aí ele seguiu a curva ali do desvio. Vocês viram na estatística. Questão do desvio padrão. Quanto mais uniforme, melhor. Quando ele está muito oscilante, é porque algo não tá ok, não está correto. Depois do histograma, a gente vem com o diagrama de dispersão. Ele é usado para estudar a possibilidade de relação entre duas variáveis, ou relação de causa e efeito. Esse aqui eu vou criar um gráfico com pontos específicos ali, e verificar se eles se relacionam de alguma forma. Quanto mais disperso, pior é. Quanto mais uniforme, melhor é. Então a gente vê pelos pontos ali. Se eles estão seguindo uma simetria, se eles têm ali uma direção, alguma coisa. Agora, como eles são dispersos demais, aí alguma coisa não está legal. De errado não está certo. Quando ele está disperso demais, é porque eu tenho muitos problemas para resolver. E eu não vou saber nem por onde começar. Quando eles se alinham ali, eu já vou ter ali uma produção, um processo mais alinhado. Então, um processo com menos falhas. Aí eu vou ter somente aquele ponto ou outro que está fora do alinhamento, aí eles serão meus pontos críticos. Mas os outros que estão dentro do alinhamento, dentro da minha área ali do gráfico, ele vai ser que está ok. A gente tem correlações que podem ser positivas, né? Que significa que conforme uma variável aumenta, a outra aumenta também. Tem a negativa, que é quando uma aumenta, a outra diminui, e tem a sem nenhuma correlação. Aí tem esses cálculos, né, que a gente não vai ver nessa disciplina, porque não dá tempo também. É algo que talvez vocês viram ou verão na estatística, esse cálculo de correlação, né, de correlacionar, linearizar o gráfico. Aqui está mostrando, ó, os pontinhos. Aqui eu tenho um gráfico. Correlação fraca. Eu tenho muita dispersão. Os pontinhos não seguem um padrão muito bem. O único padrão que eles estão seguindo é que eles estão subindo aqui. Mas não está muito alinhado. Quando eu tenho o meu Rzinho, que é o coeficiente de Pearson, que é o coeficiente de correlação, é igual a zero, ou próximo demais de zero, né? Porque eu não tenho correlação. Quando entrar entre 0 e 1, eu tenho uma correlação forte. Eles são mais alinhados. Então, uma correlação muito boa. Quando é igual a 1, é uma correlação perfeita. A correlação negativa também vai seguir essa mesma forma, só que meu gráfico vai ficar, né, com a reta para o lado negativo, aqui, inclinação negativa. Que significa que enquanto uma variável aumenta, a outra diminui. Carta de controle. A carta de controle, ela também é um gráfico, tá, pessoal? Onde ilustra ali características dos produtos ou processos para ver se algum está fora do limite. Ela vai trazer os limites ali de aceitação, né, até onde eu consigo desviar. Aí entra o desvio padrão lá da estatística. Eu tenho uma fábrica de batata. Né, lá na fábrica de batatas. Cada pacote de batata tem que sair com 800 gramas. Só que nem todo pacote de batata vai sair com 800 gramas. Porque é um processo, é um maquinário, as batatas são de tamanho diferente. Eu não vou botar ali vou botar uma pessoa ali pesando o negócio o tempo inteiro. Eu vou ter variações. Essa carta de controle, ela vai trazer para mim qual que é o meu limite e quantas embalagens, quantos pacotes de batata saíram fora do meu limite. Né? Se é 800 gramas, né? Vamos falar que o meu desvio ali aceitável é 2 gramas. Né? 2 gramas para mais ou para menos. Então, se sair ali com 801, tá ok, tá conforme, segue o processo. 802, tá ok, tá conforme, segue o processo. 810, aí já saiu. Então, essa já não tá conforme.
Quando tá acima, vocês costumam deixar aí. Só quando é muito, tá, pessoal? Tipo assim, 800 gramas, o negócio sai com 1 quilo. 1 quilo e 200, né? Que aí o pacote fica... ele nem fecha direito, né? Ele fica cheio demais, não fecha direito, aí já não dá para ir para a prateleira, né? Mas quando é para mais, vocês não costumam tirar muito, não. Só quando é uma quantidade exagerada. Agora, o para menos, 799 gramas, vai aceitar. 798, vai aceitar. 795, aí já não aceita. Eu vejo ali quem está fora do meu gráfico, quem está fora do meu desvio ali aceitável, né? Porque o cliente que receber um pacote com 805 gramas não vai reclamar. Agora, o que recebeu um pacote com 795 vai reclamar. Porque o ser humano é assim, ele gasta muita energia para reclamar de coisa errada, digamos assim, e quando o negócio traz algum benefício para ele, ele não fala nada, né? Você vai achar muito mais gente para falar mal, para criticar, para dar feedbacks negativos do seu produto, do seu processo, do que para dar feedback positivo. É um, dois para falar bem e 50 para falar mal. Então, aí é onde eles focam ali. Essa questão de indústria alimentícia e tudo, quando é 1, 2 gramas a mais, eles costumam deixar passar, né? Um certo valor ali, porque o cliente não vai reclamar. Agora, abaixo, de jeito nenhum, que eles ligam lá no saque e fazem o maior escarcéu, porque está faltando 5 gramas no pacote de batata dele. Aí faz a empresa mandar um pacote novo de batata para eles, por causa de 5 gramas. Essa ferramenta ela é gráfica, ela vai ter 3 linhas de referência, né? A linha superior ali é a média mais 3 vezes o desvio padrão que eu tenho daquele produto, que vai ser o aceitável. O limite inferior é a média menos 3 vezes o desvio padrão, que é o aceitável também. E a linha média, que seria o valor que eu quero, né? O peso do pacotinho. Aqui um exemplo, ó, aqui não fala, medida de pH. Então eu quero um pH 6,99. Aqui em cima eu tenho o meu limite superior de controle, certo? Que é o máximo que eu posso ter desse pH. E o meu limite inferior de controle, que é o mínimo que eu posso ter desse pH. E o meio aqui, que é o ideal. Eu quero um pH de 6,99 para continuar o meu processo ali. Nesse daqui, pessoal, acima de 7,2 eu não tenho nenhum. Então aqui tá bom. Agora, abaixo de 6,96 eu já tenho. Tenho 1, 2, 3, que seriam rejeitados. Se for uma linha de produção, por exemplo, esses 3 que estão fora do limite inferior serão rejeitados. Não podem seguir. Serão retirados ali na própria fábrica e vai voltar o processo, vai jogar fora, aí depende do que se trata ali. Aqui deve ser, eu achei que seria pH de água, mas aqui não fala qual pH que é. Mas ele quer 6,99. É 6,99 mesmo, ó, eu tenho um pontinho aqui, que está encostando, 2, só 2. O restante ficou dentro da média. Porque não dá para garantir 100%. É igual tamanho de peça. Né? Todo processo produtivo vai ter algo ali que você tem um limite. Você trabalha dentro de uma tolerância. Você não vai conseguir colocar o certinho o tempo inteiro. Né? Lá na mineradora é o teor. Né? O teor do meu elemento útil. Né? Eu quero 10% de teor. Então eu não vou mandar sempre com 10. Tem hora que vai com 11. Tem hora que vai com 9,5. Mas eu não posso mandar um com 7%. Eu não vou mandar para ele um com 15%. Na mineradora é teor. Na batatinha, né? No pacote de batata, pacote de alimentício no geral, costuma ser peso, certo? Gramas mesmo, quantos gramas que tem. E assim vai, na água aqui, se for uma questão de água, pH, que o pH vai influenciar os fatores também, dessa carta de controle. E os 5 porquês? Esse está fora do 7, do Ishikawa, que ele veio depois também. É um método simples demais, gente.
Ele consiste simplesmente em perguntar 5 vezes o porquê, até encontrar a verdadeira causa. A nossa colega deu exemplo aí, para investigação de acidente, faz o diagrama de Chicago, depois chega nesses 5 porquês aqui para achar realmente qual foi a causa do acidente. A causa master, a causa que levou ele a acidentar mesmo, porque eu vou ter várias outras causas pequenas que vão contribuir. Esse daqui é o que usa para chegar na causa mesmo, naquilo que vai ter que ser corrigido, certo? Se foi um acidente, né, aí nós que fizer os 5 porquês aqui, verificou que foi a ferramenta, então tem que arrumar aquela ferramenta. Aquela ferramenta que ele estava usando tem que tirar de circulação. Ou talvez fez os 5 porquês ali, verificou que é o processo está errado, o procedimento da atividade está errado, que o procedimento está colocando o cara em risco. Então tem que mudar o procedimento. Vou usar esses 5 porquês para isso. O primeiro aqui, um exemplo. Primeiro porquê? Porque o atendente X não conseguiu cadastrar produto Y no sistema. Por que ele não conseguiu? A gente vai para o segundo porquê aqui. Porque ao incluir o desconto do produto, retornou um erro. A gente já está vendo que é o software. Ele tentou cadastrar um produto e ele não conseguiu. Aí qual que foi a questão, né? O que estava acontecendo? Ele tentou incluir um desconto no produto e ele foi retornado com erro. Terceiro por quê? Porque não havia vigência do desconto no sistema. Por que retornou erro? Porque não estava cadastrado lá no sistema que a vigência desse desconto. Por que não tinha vigência do desconto, o prazo que ele ia valer? Porque a área de produtos não tinha cadastrado. Então, isso daí, ó, vai puxando, né? Quem que é o culpado? O quinto, por quê? Por que essa área não cadastrou esse produto? Porque não tinha sido treinada para efetuar o cadastro. Achou o problema. O problema não foi o atendente X que não deu conta. Não é que ele não deu conta de cadastrar. É porque ali não dava para ele cadastrar, porque o sistema não tinha os dados necessários, porque alguém não incluiu. E esse alguém não incluiu porque esse alguém não sabia, ele não foi treinado. Como é que ele vai fazer algo que ele não sabe? Então achou a raiz do problema. A raiz do problema aqui é o pessoal que não está sabendo cadastrar no software. Colocar as informações no software para que o outro atendente consiga cadastrar o produto lá na frente, vender o produto. Cliente, não, perdão. O outro colaborador. Passar para frente aquela informação, aquele produto. Certo? Mais uma ferramenta muito usada também é o 5W2H. Ela é mais recentezinha, mas é muito boa de trabalhar. A gente usa ela muito casada com o PDCA. Lá no PDCA, vocês lembram? Planejar, fazer, que é o D, que é o do, né? Checar, que é o check, que é o C, e agir, certo? Ela vem ali para complementar o nosso P, que é o planejar. Ela é uma ferramenta de planejamento. A gente usa ela para fazer plano de ação. E ela vem com as perguntas também. Ela ajuda a gente a desenhar o plano. Porque o PDCA é lindo. Eu vou planejar, executar, conferir se deu certo e vou agir. Lá é bonito demais, mas e aí? O planejamento é o mais difícil de fazer. O resto é tranquilo. Como é que eu vou fazer esse planejamento? Aqui é uma ferramenta para ajudar. O 5W2H. Muito simples o objetivo. Ele é simplesmente você fazer 7 perguntinhas em inglês. Que respondendo elas, você já fez um plano de ação. Já desenhou um plano de ação. Deixa eu pegar ela maior aqui para a gente falar dela. Por que 5W2H, pessoal? Porque 5 das primeiras perguntas, as 5 primeiras perguntinhas começam com W e as 2 últimas com H. Então, a primeira perguntinha é o quê? What?
que eu vou fazer? Aqui eu coloco o objetivo, a meta, o problema que eu vou resolver. O que eu vou fazer nessa empresa? Eu vou trocar o maquinário dela. Tem uma fábrica, meu maquinário eu vou trocar. O que eu vou fazer? Trocar o maquinário. Vamos para a segunda perguntinha. Why? Por quê? Qual que é o motivo? Que benefício que isso vai me trazer? Eu estou trocando meu maquinário, porque o meu maquinário está quebrando demais, já está desatualizado. É um maquinário antigo, está me dando só prejuízo, eu vou jogar esse trem fora e vou colocar outro. Eu já começo ali a planejar. O que eu vou fazer e por quê? Depois a gente vem para a próxima perguntinha. Who? Quem? Quem vai ser o responsável por isso daí? Pela compra da máquina? Aí vai ser o gerente da empresa, a equipe de faturamento, e vai fazer a compra. Não é só ir lá e comprar. Continuar. A quarta perguntinha com W. Quando? When? Quando vai acontecer? Para quando? Então, hoje, semana que vem, mês que vem, você já tem o dinheiro, ele vai chegar lá no dinheiro, né? Então, eu vou planejar aqui, ó, a data, um cronograma. Não é um maquinário extenso, eu não posso parar a minha produção. Eu vou ter que deixar para trocar esse maquinário na parada de manutenção que eu programei lá para o final do ano. Para quando? Quando vai ser? Em dezembro, tá parado. Aí chega na quinta perguntinha com W. Where? Onde? Qual local? Qual departamento que vai ocorrer essa troca de máquinas? Ah, vai ser no repasse, vai ser na embalagem, vai ser no corte da batata. Qual máquina que é? Onde? Qual setor? Vai ser lá na máquina de cortar, lá no corte. Aí não acabou ainda. Eu fiz assim perguntinhas. Aqui eu só estou alinhando as informações para agora eu começar a planejar. Aí vem as duas com H. How? Como? Como é que eu vou trocar? Parar a fábrica, né? Pegar a máquina que chegou, colocar os rolamentos, ligar ali, né? Precisa ligar nela, todo o processo. Aí aqui eu desenho o processo. É no como que eu vou colocar o planejamento mesmo, para chegar no meu objetivo. E por último, mas não menos importante, é o último H aqui. How much? Quanto vai custar? O que vai custar? Às vezes pode ser só financeiro, quanto mesmo, ou pode ser só tempo. Às vezes não é alguma mudança que eu vou fazer ali dentro que eu não preciso de gastar dinheiro. Então, how much? Quanto? Custo? Quanto que isso aí vai no final do processo todo aqui? Quanto que isso daí vai custar para mim? Aí eu coloco ali, how much? Uma previsão. 75 mil, 1 milhão. Depende da máquina, né? Então aí a gente usa o 5W2H para planejar. Ali dentro do PDCA, você usa ela como parte do P, que é o planejamento. Desculpa. Depois que você planeja, você continua rodando o PDCA. Aí você vai colocar em ação, depois vai checar, verificar se está ok, né? E por último, vai tomar uma ação decisiva. Continua ou muda? Certo? Só um momento. Minha água acabou. 5S. Programa 5S. Todo mundo já deve ter ouvido falar. Programa 5S. Ainda é muito falado. Tem suas variações, mas ainda é muito lembrado, muito utilizado. E as ferramentas que estão na moda, agora, digamos assim, nasceram dele. Vieram como variações do 5S. O que é o 5S, pessoal? É um conjunto com 5 conceitos que podem ser aplicados ali no ambiente de trabalho, na sua casa, na sua vida, nas suas atitudes, que ajudam a gente a melhorar.
Melhorar através de organização, disciplina, de limpeza, melhorar tudo. Porque entra em um conjunto de fatores. 5S porque vem de 5 palavrinhas japonesas que começam com S. No português, a gente adaptou para senso. Ao invés de falar ali as palavrinhas em japonês, a gente vem a primeira aqui, ó, senso de utilização, que é o seiri. Seria utilização. Qual que é a utilização disso daqui? Qual que é o uso mesmo? Isso daqui. Então a gente colocou o senso na frente para continuar o 5S. Não ia ficar 5S, ia mudar as letras todas aqui, ia ficar diferente. Esse senso de significa exercitar, fazer, entender, colocar em senso, né? Você tem um senso de utilização, senso de organização. Aí entrou aqui para a gente o 5S. 5S nasceu no Japão, pessoal, foi um período pós-guerra muito complicado no Japão. Foi uma forma que os japoneses conseguiram desenhar, alinhar para se reerguer depois da Segunda Guerra. Eles foram muito atingidos, então eles precisavam reconstruir o país, então fizeram esse programa 5S. Começou a rascunhar ele, que igual eu falei para vocês, não é só para a empresa, é para a vida da pessoa. Então eles colocaram isso daqui para o dia a dia deles ali, para conseguir voltar, para conseguir se recuperar nesse período pós-guerra. E deu muito certo. O Japão hoje é uma potência mundial, ainda é uma potência, né? Em termos de indústria, eles são exemplo, né? A indústria deles aí dificilmente dá um problema, são produtos ótimos, muito bem feitos, com a qualidade lá em cima, porque eles seguem à risca esse 5S. E é desde petitinho, o japonês pequenininho, lá na escola ele já está seguindo o 5S. Lá no Japão, pessoal, quem limpa a escola são os alunos, não tem equipe de limpeza. Eles não tem, vai ver isso daí, é o senso deles, o senso de limpeza, de disciplina, né, de utilização. Eu uso a escola, então eu vou contribuir com a escola. Então lá eles fazem a limpeza. Algumas tarefas são eles. São poucos funcionários que a escola tem. A escola tem mais é professor. E não é só os alunos, os professores também fazem as coisas. Aí vai dividindo, né? O mais pequenininho, ele não pode fazer qualquer tarefa. Então coloca ele para fazer uma tarefa que ele consegue de acordo com a idade. O maiorzinho vai fazer outra. A menina faz uma coisa, o menino faz outra. E assim eles vão manter na escola. Porque no 5S você vai ter aquele treinamento ali, aquela consciência que você faz parte daquilo. Então você precisa cuidar. Senso de cuidado, senso de limpeza, senso de organização. Então é meu também. Eu estou usando aqui hoje, mas amanhã vai vir um coleguinha aqui usar. Né? Eu cheguei na sala de aula de manhã, estava tudo limpinho, tudo organizadinho, eu vou deixar, porque à tarde vai vir outro coleguinha meu usar. Então eles aprendem isso desde criança. É por isso que eles falam que o japonês é muito disciplinado. É porque eles seguem esse 5S desde criancinha, né? Nas escolas, em tudo. Vamos falar um pouquinho do 5S. Aqui, né, ele começa aqui nesse roxinho. Senso de utilização, que é o primeiro. Senso de organização, segundo. Senso de limpeza, terceiro. Senso de saúde e higiene. Essa limpeza é limpeza do ambiente, tá? Aqui é saúde, saúde mesmo, as questões mais voltadas para a higiene pessoal, higiene, questão biológica aí. Só está me ouvindo? Está tudo certo aqui, meu computador apagou e voltou. E por último aqui, senso de disciplina, de autodisciplina, que é preciso ter disciplina para seguir isso daqui tudo. Certo? E eles têm, e muito, porque eles aprendem desde pequenininho. Aqui no Brasil, o povo se deixar, entra na escola e quebra a escola tudo. Picha, quebra, invade a escola para roubar. Infelizmente, o Brasil precisava de ter uma conversinha mais alinhada ali com o Japão. Vamos ao primeiro, senso de utilização. Questão física ali, de espaço. Identificar material, equipamento, ferramenta, utensílio que realmente é necessário para você fazer aquela atividade. Às vezes fica cheio de arquivo, cheio de ferramenta velha, quebrada, num local que está só ocupando espaço. Então você vai verificar aqui o senso de utilização. Eu vou deixar o que é útil
vou realmente precisar e o que não é útil eu vou descartar. Né? Lá no Japão, eles sofrem um pouco com espaço. Muita gente. Então aí ajuda demais essa utilização. Porque quando eu jogo fora alguma coisa que eu descarto, que eu realmente não vou precisar, eu libero espaço para algo que preciso trazer para mim. Para a vida da gente. Preservar apenas os sentimentos valiosos. Amor, amizade, sinceridade, companheirismo. Descartando tudo que for negativo. Raiva, rancor, mágoa, jogar fora, que faz mal só para mim, não faz mal pro. Criando ali atitudes positivas para fortalecer e ampliar a convivência através de sentimentos valiosos que tragam benefícios tanto para mim quanto para quem está junto comigo. Imagina eles, num período pós-guerra, se eles fossem focar no que eles perderam, se eles fossem focar nas pessoas que se foram, eles não iam conseguir. Talvez iriam, mas iam sofrer muito, né? Então entra aqui, ó, preservar o que é valioso. A pessoa foi, mas a amizade dela ficou, o companheirismo dela ficou. Então isso daqui é uma questão de limpeza. Já começa ali a limpeza, né? Utilização. Guarda o que é útil, o que não é útil. Manda embora. Né? Tanto na empresa, na organização física ali, quanto na organização pessoal. Segundo senso, senso de ordenação. Depois que você separou o que é útil do que não é útil, vamos organizar. Definir local apropriado e critério para estocar, guardar, dispor material, equipamento, ferramenta, utensílio, né? De uma forma organizada, logicamente, e que seja fácil o seu manuseio. O que eu vou usar mais, eu deixo mais perto de mim. O que eu não uso com tanta frequência, eu já coloco um pouquinho mais afastado e vou escrever tudo ali. Ó. Você já deve ter visto, tem muita empresa aí que escreve lá 5S, você coloca o nome. Isso aqui é um moinho. Isso daqui é uma chave de uma coisa. Coloca ali, ó, etiqueta também. O que é útil é guardado, separado conforme seu uso. O que você usa mais, você deixa mais próximo de você. O que você usa menos, você deixa mais afastado um pouquinho. Você não usa de jeito nenhum, mas você tem que guardar. Você arruma um local mais escondido ali, um armário mais longe e guarda aí. Na vida, distribuir adequadamente o seu tempo dedicado ao trabalho, lazer, família e amigos. E ainda, não misturar preferências profissionais com pessoais. Ter postura, coerência, serenidade nas suas decisões. Valorizar e elogiar os bons atos. Incentivar mais as pessoas, não somente criticá-las. Ordenação na vida da gente. Continuando. Senso de limpeza. Depois que você lá viu o que era útil e o que não era útil, organizou, para a gente começar a limpar. Eliminar a sujeira dos objetos estranhos, manter o ambiente limpo. Parede, armário, gaveta, piso. Manter os dados e as informações atualizadas para garantir sempre uma tomada de decisões boa. O mais importante desse conceito não é somente o limpar. Entra também a questão de não sujar. Eu peguei o copo, vou voltar para o lugar. Não sujar. Eu gasto muito tempo arrumando as coisas, que se eu, às vezes, organizar ali, eu não vou precisar. Para que eu vou dar uma faxina todo dia, né, de 2 em 2 dias, se eu consigo manter? Aí eu faxino uma vez por semana, o restante da semana eu vou mantendo organizado. É excesso de limpeza. Isso significa que, além de limpar, é preciso identificar também a fonte de sujeira e suas respectivas causas para evitar. Às vezes eu fico limpando, tem um vazamento ali, eu fico limpando o chão toda hora. Tá com vazamento. Não é melhor arrumar um vazamento? Tô gastando energia, tô gastando produto de limpeza, tô gastando com... Não tem, às vezes. Tempo. Então, olhar também quais são as causas dessa sujeira. É eliminar as causas. Entra lá, volta lá no causa e efeito. Na vida, procurar ser honesto ao expressar, ser transparente, sem segundas intenções, tanto com amigos, com familiares, com subordinados, etc.
ter essa limpeza, desculpa, pessoal, uma conversa mais fluida, mais limpa. Eu vou ter que pegar água, só um momento. Prontinho, pessoal. O tempo seco não tá ajudando muito. Foi o terceiro, né? Agora vamos para o quarto S. Senso de saúde e higiene. Criar condições favoráveis à saúde, tanto física quanto mental. Garantir um ambiente não agressivo, livre de agentes poluentes, boas condições sanitárias nas áreas comuns. Zelar pela higiene pessoal. Cuidar para que as informações e comunicados sejam claros, limpos, de fácil leitura e compreensão. Significa ainda, pessoal, para a vida pessoal, comportamento ético, promover um ambiente saudável nas relações interpessoais, social, familiar ou profissional, cultivando sempre um clima de respeito mútuo nas diversas relações. Você pode ver que o japonês ele um ser humano assim mais respeitoso. Eles têm muito essa questão de respeito com os mais velhos, com professores, né, com quem orienta eles, né, que é uma forma de manter um ambiente mais saudável, sem briga, sem discussão. Né? Eles trouxeram esses 5S para a vida deles também. Senso de autodisciplina. Desenvolver o hábito de observar, seguir normas, regras, procedimentos, atender às especificações, sejam elas escritas, né, ou informais. Esse hábito aí é o resultado de um exercício de força mental, moral e física. Não é fácil. Na vida de pessoal da gente é bem difícil. Na empresa vai ter as normas, a gente precisa seguir. Se eu não seguir a norma, uma hora vai dar problema. Uma hora vai dar um pepino aqui, vai dar um B.O. Então eu preciso seguir. Se eu tenho um NR lá falando, por exemplo, questão sanitária, eu preciso respeitar. Meus funcionários têm que respeitar. E se você não se encaixa no perfil, né, você não se encaixa no processo ali, você é uma peça com defeito. Então você vai ser retirado. Então eu preciso verificar essa questão, autodisciplina mesmo. Muda de empresa para empresa, então eu preciso adaptar. Se eu estou dentro de uma empresa, eu preciso seguir as normas dela. Ah, tem que usar capacete em tal local. A pessoa não usa. Né? Ela vai gerando ali um desconforto, não só para ela, mas para todo mundo ali que está envolvido. Então chega uma hora que a pessoa vai ser desligada. Essa questão de disciplina. Se tem norma é porque é para seguir. Se você não concorda com a norma, é da empresa ou é uma norma regulamentadora, você está no lugar errado. Então, se tem norma, tem que seguir. Então isso aí entra no de autodisciplina. Poderia ainda ser traduzido ali como desenvolver o querer de fato, ter vontade de se predispor. Né? Porque se tem uma norma ali, se tem uma informação, tem um motivo. Então, tem algo atrás, um objetivo. Eu preciso estar alinhado com aqueles objetivos. É importante que seu desenvolvimento seja resultante do exercício da disciplina inteligente, que é uma demonstração de respeito, tanto para si mesmo quanto com os outros. Tem, né? Questão autodisciplina. O pé e o bucho, né? Tem alguém falando, pessoal. Olha, a branca já, no final ela vai passar a bicicleta amarela. Eu tenho outra bem, não, não, essa peste não. Sérgio, seu microfone tá ligado.
Para o grupo B, terminar de limpar o grupo B. Benza a Deus, Senhor. Certo, seu microfone tá ligado. Deixei a aula aqui e fui banhar. Foi banhar. Ter senso de autodisciplina, então, pessoal, significa desenvolver o autocontrole. Sempre que preciso ali, contar até 10. Ter paciência. Ele tá ligado. Né? Vou tirar férias mesmo na época que eu tirei ano passado. Tá. É pra tudo ano. Eu tava ajeitando hoje lá. Vai tirar em dezembro o UAU antes. O UAU ontem. Só um momento, gente. Aí. Tem que organizar logo, senão o Pião pede antes. Aí porque lá vai sair a Marisona e a Bianca de dezembro. E o UAU antes. E reveza com nós. Ela falou, não. Eu tava pensando já e deu choque. Aí 3 de dezembro voltar a fazer. Fechar o microfone dele, gente. Ela falou, não vou poder não. Porque em dezembro vai ter 7 dias que vai ficar só tu e o Juan. Consegui. Deu certo. Continuando, pessoal. Então, ter senso de autodisciplina significa desenvolver autocontrole, né? Contar até 10, ter paciência. Porque quando a gente responde de uma vez, a gente não pensa muito no que vai falar. Então, respirar, pensar, não tomar decisão cabeça quente, ser persistente na busca dos sonhos. As coisas vão dar errado, gente. Faz parte da vida. Né? Às vezes você precisa parar e descansar, não é parar e desistir, às vezes você só está cansado. Questão de autodisciplina. Né? Igual o pessoal gosta de fazer academia. Levantar 5 horas todo dia para academia não é fácil, não. Tem dia que você não quer ir. Aí você vai, na hora que chega lá, você sente bem. Então é a autodisciplina. Sempre respirar e lembrar aonde você quer chegar. Seu objetivo lá na frente. Então, cada passo te aproxima daquilo ali. Lógico, respeitando seus limites. Ter essa autodisciplina de continuar, mesmo quando, né, acontecem coisas externas a você ali que te atrapalham, mas, desculpa, mas não desistir. Às vezes você para um pouquinho, mas não desiste completamente. Certo? Isso aí é senso de autodisciplina. Né? Porque aí é autodisciplina, eu disciplina. Pessoal, para finalizar, a gente vai falar um pouquinho sobre as normas internacionais. Acabou, se não conhece, vamos para as normas. As ISOs, você já deve ter ouvido falar da ISO, né? A história da ISO tem início na Segunda Guerra Mundial, quando os países não podiam compartilhar munições, porque tinha diferença na medida. Até hoje tem um pouquinho. Né? Os Estados Unidos ali, o pessoal americano trabalha muito com polegada, e o sistema internacional de medida é milímetro, né? E assim vai. Então, a solução que eles criaram ali foi criar normas para uniformizar essas munições. E aí começou ali a questão de padronização. Então, ISO, pessoal, é a abreviação de International Organization for... Desculpa. Em português, Organização Internacional de Normalização. Foi criada em 1947 lá na Suíça. Essa ISO, ela traz para a gente uma certificação para as empresas, que significa o quê? Que a empresa está com o seu processo produtivo conforme, dentro de um padrão internacional. Aí eu tenho ISOs diferentes, né, para cada área. O que é essa certificação? Conjunto de atividades envolvida por uma empresa, organismo independente, sem relação comercial ou com relação, com o objetivo de atestar que um determinado produto ou processo está conforme aos requisitos específicos, que são os requisitos internacionais. Né? Então, se eu tenho um certificado da ISO, é que o meu processo está certificado. Ok? Depois a gente vai ver que ISO é diferente de método. E método vai ser produto. ISO é processo. Por exemplo, a gente tem aí a ISO 9000, que é a primeira que vem em mente da gente, que é a que fala de qualidade.
É a ISO que fala de qualidade total. Então, a empresa que tem o certificado da ISO 9000, 9001, é aquela que está certificado o seu processo, em questão de qualidade no processo. Não significa que está 100%, tá tudo perfeito, maravilhoso. Significa que ela está seguindo as orientações, certo? Para manter o seu processo dentro das normas internacionais. Manter o seu processo alinhado com as normas de qualidade. A 9000 regulamenta os fundamentos e o vocabulário de um sistema de gestão de qualidade, mostrando à organização seu objetivo e os termos que devem ser aplicados e suas vantagens. Então, vamos falar um pouquinho dela. Dentro da 9000 tem a 9001, que são as orientações para a qualidade dos projetos, desde o desenvolvimento, produção, instalação e manutenção. É uma das normas mais específicas que tem, né? E todas as empresas buscam ela para ter uma garantia de qualidade no seu processo. Ela vai envolver outras normas, como a 9002, 9003, 9004, mas ela é a principal, né? ISO 9001 é gestão de qualidade. Se eu estou certificado na ISO, significa que o meu processo atende os padrões de qualidade, internacionalmente falando. A ISO 9004, ela já vai estabelecer as diretrizes para o sucesso sustentado e orientações básicas para a implantação do sistema de gestão da qualidade. Atesta que você já tem sucesso e a qualidade é melhoria contínua, o tempo todo. O 94 traz para você aquilo ali. Implantação do sistema de gestão de qualidade. Melhoria contínua. Vou estar sempre tentando melhorar. Benefícios que uma empresa vai ter se ela for certificada nessa ISO. Alguns compradores, alguns clientes, só vão comprar de empresas certificadas. Então, eu vou ter uma abertura de novos mercados. Porque tem cliente que só compra de empresa que tem a ISO. Porque é uma forma de garantir que o produto que vai chegar para ele tem um controle de qualidade. Então, eu só vou comprar de empresa certificada. Então, eu consigo novos mercados, eu consigo novos clientes. Como eu estou seguindo uma norma internacional, eu consigo expandir. Né? Maior conformidade, menores custos de avaliação e controle, melhor uso dos recursos existentes, aqui porque eu vou ter um sistema de gestão interno ali, aumento na minha lucratividade, que eu começo a exportar, maior integração entre os meus setores da empresa, melhores condições para acompanhar e controlar o processo, diminuição de custos na remanufatura, que é retorno de produto para linha de produção. Hoje em dia, pessoal, uma perguntinha aí para vocês. Qualidade é o bastante para segurar um cliente? Infelizmente, não. Tem muito cliente que busca por preço, tem muito cliente que busca por moda, tem muito cliente que busca por indicação. Às vezes o seu produto tem uma qualidade maior, mas não é reconhecido no mercado, você não vende. Então, só qualidade não dá para segurar um cliente. Não é o bastante. Muitas pessoas vão dar valor, por exemplo, também a empresas que cuidam do meio ambiente, que desenvolvem projeto social. Por isso as organizações estão fazendo seu sistema de gestão de qualidade, pegando outras áreas também. A área ambiental, a área social, aí entra os conceitos de ESG, que é o environment, que é meio ambiente, S, social, questão social, e governança, que é governança, que é a questão de manter a sua administração ok, seu processo ok. Então, as empresas estão caminhando no ESG, que é uma forma de manter tudo certinho. Então, eu tenho mais ISOs além da ISO de qualidade. Eu vou ter a ISO de meio ambiente. Certificação específica para o sistema de gestão ambiental, que é a 14001. Ela vai trazer para mim ali a questão ambiental. A minha empresa respeita o meio ambiente. A minha empresa tem projetos ali que vão preservar o ambiente. Ela não vai, por exemplo, descartar os seus resíduos no rio da cidade,
Ela tem um tratamento antes, ISO 14001. A gente tem a NBR 16001, já entra a questão de responsabilidade social, né? O que a minha empresa traz para a comunidade? Qual que é o benefício? Não é só gerar emprego, não. Tem outras questões também. Eu preciso devolver algo para a comunidade. Eu estou retirando delas, por exemplo, no mínimo, a paz e o sossego, porque eu construí uma fábrica do lado daquela comunidade. Eu preciso devolver algo para ela, pagar meus impostos direitinho, fazer projetos ali que vão auxiliar a minha comunidade a crescer também. E tem a OSAS 2018.001, que já é a questão de segurança. Requisitos e boas práticas para um sistema de gestão da segurança e da saúde ocupacional. As empresas buscam essa certificação para garantir que as suas atividades estejam ok com qualidade, ambiente, social e segurança. Como é que eles garantem essas certificações? Através de auditorias. A gente tem auditoria interna e auditoria externa. A auditoria interna eu faço internamente dentro da minha empresa, talvez eu contrate uma empresa para fazer essa auditoria para mim, para verificar se o meu sistema de gestão está funcionando, está sendo aplicado. E eu tenho auditoria da ISO, porque essa certificação ela tem um prazo de validade. Depois vem um auditor das ISOs para verificar se você ainda tem direito a esse selo, se você consegue recertificar por mais um certo período, certo? Então, ele vai passar por auditor. Aí, essa questão aí da auditoria, quando faz uma auditoria, ele vai pegar tudo que tem ali e vai te apontar o que você precisa melhorar. Na próxima, ele vai cobrar aqueles apontamentos que ele fez no anterior, para verificar se está tudo de acordo mesmo com o que foi combinado. Aí a gente tem auditoria de adequação, conformidade, etc, etc, etc. Eu preciso finalizar, então, com vocês, pessoal. Vai ficar faltando ali somente os prêmios de qualidade, mas aí na apostila de vocês tem. Qualquer dúvida, né? Aqui está para procurar o tutor, mas pode me procurar também, vocês têm o telefone. Está terminando o módulo. Quero desejar para vocês uma boa avaliação, um bom finalzinho de módulo. Aos que já é o último módulo, né? Sucesso na carreira de vocês. E aos que não é o último módulo, a gente se encontra no próximo módulo. Tá bom, pessoal? Boa noite, muito obrigado e até a próxima.